Então vamos aprender a fazer essa passagem de parâmetros entre navegações, tá? Para fazer isso, nós vamos criar uma página de detalhe do cliente, tá? Então vamos abrir a pasta do projeto, venda HT aqui, e vamos criar uma nova página, tá? Lá na pasta views, então, no novo arquivo, colocar detalhe cliente.js. Esse vai ser o nome da nossa página. Aqui vai ser de praxe, vamos criar um componente, tá? Vou colocar const detalhe cliente recebe view.component aqui detalhe traço cliente. Esse é o nome do componente, tá? Eu posso dar o nome que eu preferir. Eu vou sempre deixar o padrão do nome do arquivo aqui, o nome da constante, só que no padrão dash case, tá? Que seria tudo minúsculo, e palavras compostas eu separo por hífen, tá? Aqui então eu vou criar o template, que seria o nosso HTML. Vou colocar por enquanto só o H1 aqui, para nós vermos essa página funcionando. Então seria aqui o detalhe do cliente. Dá um zoom aqui, enxerga melhor, beleza. Então vamos lá. Agora vamos criar lá na configuração do view router uma rota para essa página, detalhe do cliente, tá? Então vamos lá no index.html e só copiar essa configuração aqui. Eu vou escrever direto só para a gente ter mais prática, mas basta um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar os textos aí. Então path, vamos colocar aqui como barra detalhe traço cliente, tá? Posso utilizar hífen aqui nas rotas. E o componente que nós vamos carregar é o detalhe cliente, tá? Só falta importar ele aqui. Então, como eu disse, ó, detalhe cliente nós colocamos aqui, mas a gente tem que importar o arquivo, tá? Porque essa constante aqui, esse nome aqui, existe nesse arquivo. Então, tem que importar ele aqui para que isso aqui possa ser utilizado, tá? Então, aqui em cima, onde a gente está importando as páginas, vou importar mais um script src views barra agora detalhe cliente JS. Então, vamos testar essa rota, tá? Salvei aqui. Ele vai dar esses probleminhas aqui no meu de reload, tá? Mas não se aborreçam por conta disso. Venda é só por causa da pasta, aquilo que eu havia explicado. Tá? E clientes, tá? Deixa eu colocar aqui então detalhe. Eu acho que eu vou ter que fazer um link para isso, ou se não desabilitar o History Mode aqui para eu conseguir fazer. Ó, eu vou fazer o seguinte, por conta desse reload do servidor, como ele dá muito problema nessa questão do History Mode, tem uma configuração para fazer isso, tá? Eu só não vou perder tempo aqui para configurar essa questão. Eu só vou comentar essa parte do Mode History para eu não ter que ficar consertando o URL lá, por conta desse reload do Live Server, ele não entende essa URL amigável. Agora com o hashtag ele já se dá um pouco melhor, então vou botar aqui. Tá, agora ele voltou, aí eu posso colocar aqui detalhe traço cliente, né? Essa é a nossa página. Então beleza, ele está carregando normal aqui, a rota está configurada, detalhe cliente está funcionando. Tudo bem, até agora nós fizemos navegação manual, né? A gente veio aqui, mudou o link, clientes, beleza. Fizemos navegação por link, então temos aqui home, cliente. E se eu quiser fazer uma navegação programaticamente, o que seria isso? Imagina o seguinte, tem um botão, detalhe, e eu clico nesse botão e no método eu faço ele mudar de rota, ou seja, programaticamente, pela programação, programaticamente eu quero mudar a rota. Como que eu faço isso? Então vamos ver isso aqui agora. Abram aí, aliás, o componente. Agora a gente vai lá nos componentes, tá? Eu vou colocar um botão aqui, ó, nessa tabela de clientes cadastrados, botão detalhe. Então eu tenho que abrir lá o meu componente, isso aqui está no componente. List Client, é esse componente que nós vamos mexer agora. Então abrem o componente List Client, a gente vai colocar o botão de detalhe. Então aqui, List Client, o que nós vamos fazer aqui
onde temos o nosso VFOR, onde ele está fazendo uma linha da tabela para cada cliente cadastrado que ele encontrou. E aqui são as colunas, são as células. Aqui é o do nome, o e-mail e o CPF. Eu vou criar uma nova célula aqui. E essa célula vai ter o botão de detalhes. Tá? Então, vou colocar aqui button. Detalhes. Então, vou salvar aqui. Nosso botão de detalhes vai aparecer aqui, certo? Vamos programar agora o clique desse botão. Ele vai ter que fazer a navegação. E é isso que nós não tínhamos feito ainda. Como que dentro de um método que eu estou programando, ou seja, a gente chama isso de programaticamente, como que programaticamente eu faço essa mudança de rota. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos abrir ali o nosso list client mesmo e vamos criar um método para quando for aquele botão de detalhes for clicado, ele vai chamar esse método, tá? Então, na área de methods, vamos criar um método aqui. Eu vou chamar esse método de goToDetail. Vai para o detalhe, né, no caso. Então, goToDetail, ele tem que fazer essa navegação. Então, a gente vai fazer aqui, vou até comentar, muda de rota do viewHolder. Então, como fazer essa mudança de rota dentro do código aqui, programaticamente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, programaticamente. Eu estou frisando nisso porque esse é o nome que o próprio viewHolder dá, tá? Se você for lá na documentação do viewHolder, tá lá, mudança de rota programaticamente. E é isso aqui. Ó, por conta do viewHolder, ele está sendo colocado lá naquela nossa instância raiz do view, eu consigo acessar a rota atual. São duas coisas que a gente ganha. Lembra lá que a gente utilizou this.dollar alguma coisa? Tem lá this.dollar_refs, this.dollar_emitter, né? O emit, não lembro agora. Com o viewHolder, ele nos dá dois objetos raiz, né? Vamos chamar assim, que é o $holt e $holder. Vamos ver os dois, tá? O $holt, ele representa a rota atual que você está, a rota que você está. O holder é o roteador, é o cara que tem o poder de mudar a rota. Então, o holt, sem um R, é a rota que você está. O holder é o cara que pode te mudar de rota. E o que eu quero fazer aqui? Mudar de rota. Então, eu vou usar qual? Holder, o roteador. Então, eu vou utilizar this.$holder. E para fazer a mudança de rota, a partir do $holt, eu utilizo um método chamado push. Aquele mesmo de vetor que a gente utilizou, push. Push é para adicionar no final da rota qualquer rota que você quer ir. Então, eu faço o seguinte, ponto push, rota, detalhe, traço, cliente. Isso aqui. Via programação, eu estou mudando de rota, ou seja, programaticamente. Então, deixamos aqui essa navegação. Agora, o que eu tenho que fazer é, quando clicar no botão detalhe cliente, eu tenho que chamar esse método. Ou seja, eu vou utilizar o @click. Só antes disso, ó, pessoal, se vocês tiverem com um problema aí na rota da reinicialização e está dando um erro toda hora, comenta aquele history mode lá, tá? Isso aí não é um problema do viewHolder, é um problema especificamente do servidor, tá? Nesse caso aqui, o live server, ele não consegue lidar com essa rota amigável. Tem algumas configurações que a gente faz para que isso funcione, mas não vai ser o foco agora. Então, para não perdermos tempo, né, nisso que não é importante para nós agora, só vamos comentar aquela linha lá, como eu fiz aqui, né? Só comenta o mode history e isso já vai se acabar, tá? Então vamos lá. Agora o que eu preciso é, o botão detalhe tem que chamar esse goToDetail. Então, simples, lá no button que a gente acabou de escrever, @click, goToDetail. Nem precisa do abre e fecha parênteses. Como ele está chamando o método sem passar nenhuma informação, nenhum parâmetro, basta eu colocar o nome do método. Vamos ver? Salvei, cliquei, detalhe do cliente. Perfeito. Agora vamos passar o parâmetro, tá? Então o que eu quero fazer é, primeiro, eu vou ter que resolver isso aqui, ó. Como que eu vou falar para aquele meu método que é para pegar esse cliente aqui? Como que eu consigo fazer? Ou seja, esse cliente eu cliquei e estou passando para você, método. Oi?
Aqui a gente já está utilizando, a gente já tem acesso a esse cliente, não é? Quando a gente está criando as linhas da tabela, a gente faz um for na lista de clientes cadastrados, não é? Para cada cliente que eu tenho, eu estou guardando essa variável temporária que eu estou chamando de C. Esse C é o meu cliente. Na primeira vez vai ser o João, a segunda a Maria, assim por diante. Então, se eu estou indo para o detalhe, eu quero passar o cliente que ele clicou, basta eu chamar o método. Agora eu vou utilizar o abre e fecha parênteses e eu vou passar para esse método por C, que é o cliente. Só isso aqui. Então agora o meu GoToDetail está recebendo um cliente. Ó. Quando eu faço o clique do botão, ele está passando justamente o cliente que ele está selecionando. Tá? Então eu tenho que declarar aqui no método, na assinatura do meu método, eu tenho que falar que ele recebe esse cliente. Não preciso colocar C, tá? Não precisa ser o mesmo nome que eu dei lá na chamada do método, do RoboClick. Pode ser o nome que você preferir aqui. Vou deixar cliente para ficar mais intuitivo. E vamos testar, ó. Só vou colocar o seguinte, eu vou colocar um console.log desse cliente que está chegando para mim, só para testar se esse detalhe está pegando certinho o cliente, se ele está conseguindo passar esse parâmetro para o método. Ó, estou passando o parâmetro para o método ainda, tá? Não estou passando os parâmetros entre páginas ainda. Vou salvar. Como é console.log, eu preciso abrir o inspetor, né? Deixo aqui no console para ver o que vai dar de saída. Ó. É um objeto que tem CPF, e-mail e nome. Tá em inglês ainda. Name, e-mail e CPF. E é isso aí. Agora eu preciso passar esse cara, esse cliente que eu estou recebendo, para essa navegação, para a próxima página que ele for carregar. E aí como que eu faço isso? Bom, vai mudar a forma que eu mudo a página, tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu quero passar um parâmetro, eu não posso mais simplesmente fazer isso aqui. O push com a rota que eu vou passar. Eu tenho que fazer um push, esse push, eu tenho que fazer como se fosse um objeto. Então vai ser assim. Isso aqui é como se fosse o path, né? Eu poderia passar assim. É a mesma coisa que eu estou fazendo, ó. É a mesma coisa de eu escrever simplesmente lá barra detalhe cliente, eu posso escrever um objeto e path cliente. Dá na mesma. O resultado vai ser o mesmo. Só para mostrar, ó, o resultado é o mesmo. Ele faz a navegação. Então, ó, esse aqui é a mesma coisa que eu colocar só esse texto aqui, tá? Do jeito que estava, ó. Eu posso colocar só o texto do push. Ou posso passar uma configuração mais completa, que é um objeto, falo, ó, vai para a rota que tenha o path barra detalhe cliente. Por que a gente vai colocar assim? Porque eu posso passar mais informações para essa navegação. Por exemplo, parâmetros. É isso aqui. E eu posso passar como parâmetro o cliente que está vendo para mim. É isso aqui. Então, ó, vá para a rota barra detalhe cliente, só que passa também um parâmetro, que é esse objeto aqui. Deixa eu formatar aqui. Vou formatar o documento. Tá? Ah, tá. Só uma coisinha aqui, pessoal. A gente está no Preacher, né? Todos estão lembrados. Aqui só tem um detalhe. Eu vou fazer uma configuração do Preacher para ele formatar um pouco melhor isso aqui. Vocês podem copiar e depois a gente faz essa configuração. Ó, só um detalhe aqui que é o seguinte. Eu acabei esquecendo de novo que aqui, como é a programação, né, vamos padronizar o inglês. Só vou mudar aqui então o GoToDetail. Só vou mudar esse cliente para cliente. Client, né? Só o T muda ali no final. Eu não preciso mudar o da rota, tá? A rota é cliente normal. Agora a variável é client, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou fazendo a alteração de rota, mudando a rota e passando esse parâmetro. Como que lá na página eu pego esse parâmetro? Agora vamos ver. Vamos na página cliente, tá? Detalhe cliente. E vamos criar aqui as outras áreas, o data e métodos, tá? A gente vai utilizar aqui. Vamos dar uma vírgulazinha depois do template. Data, vou colocar aqui. Return um objeto. Client, um objeto vazio. Só para a gente ter o objeto aqui. Então, criando a área de dados aqui, eu vou criar também, o que eu quero fazer é o seguinte. Quando a página de detalhe for carregada, supostamente, por conta da navegação, ele já vai ter o parâmetro cliente. Então, eu quero que quando a página for carregada, eu quero exibir esse cara que está vindo para mim. Como? Quando a página for carregada, a gente tem aquele métodozinho do view chamado mounted.
Mounted é um método do view que ele vai ser executado quando a página carregar. Então vou colocar aqui, mounted. Ele não fica na área de métodos, tá? Ele é um método sozinho, um método próprio. Então mounted, depois do data ali, vírgula, mounted. E aqui eu vou exibir. Vou dar um console.log mesmo, tá? Console.log. E aqui eu tenho que pegar esse parâmetro que está vindo para mim. Tá? E agora eu vou fazer a pergunta. Como que eu pego esse parâmetro? Eu tenho que pegar da rota. Eu tenho que pegar o parâmetro que está vindo para mim. Então a gente sabe que o router nos dá $host e $router. Então tem que pegar da rota o parâmetro. Qual que eu vou usar? Qual? Eu tenho que pegar da rota o parâmetro. Então vou usar o route, né? Se fosse mudar de rota, eu tenho que usar o router, que é o cara que tem autoridade de mudar de rota. Agora eu quero pegar da rota atual o parâmetro que eu estou recebendo. Então eu vou utilizar o router. Então, vou dar um console.log this.router.params, tá? É isso aqui. .params. São os parâmetros que estão vindo. Quero imprimir. O que está vindo para mim? Então vamos ver o que está vindo para a gente nesse console.log. Ó, só para não causar confusão, lá no list client eu vou tirar esse console.log aqui, senão vai ficar muito log lá e eu não vou saber me localizar. Então só apaguei o console.log do list client e agora eu vou voltar aqui para o detalhe cliente. Vou lá no browser para ver o que está acontecendo, tá? Então, deixa eu voltar ali para a lista e vou clicar aqui, ó, detalhes. Beleza, ele foi para a lista de detalhes, para a página detalhe do cliente e ó, me veio um objeto aqui. Isso aqui já é a impressão do detalhe do cliente, tá? Vou abrir ele. Ele tem que vir com o cliente. Ó, tem um proto aqui e as propriedades padrão. Esse proto é uma configuração padrão do JavaScript, tá? Todo objeto tem essa estrutura chamada proto, que tem aqui dentro constructor e entre outras coisas, tá? Mas o que significa isso? Que o objeto está vazio. Não veio o cliente para mim, ou seja, tem alguma coisa errada. O que está errado? É um detalhe que isso não é claro, tá? A gente tem que ajustar, que é o seguinte. Quando eu vou fazer essa mudança de rota pelo router e eu quero passar um parâmetro, eu preciso utilizar o chamado rotas nomeadas do viewrouter. Ah, deve ser difícil isso, né? Não, na verdade é bem fácil. Ao invés, vamos lá, cadê? Aqui. Ao invés de eu falar, rota, router, vá para a rota detalhe do cliente. Ao invés disso, eu vou lá no index.html e vou dar um nome para a rota. Vou chamar essa rota, chama detalhe, por exemplo. E aqui na hora de eu fazer o push, eu não vou colocar o path, vou colocar o nome da rota, que seria um apelido da rota. Ao invés de escrever o path, eu escrevo o nome da rota, o apelido que eu dei para ele, tá? Como se fosse um ID, uma identificação da rota. E quando eu preciso passar parâmetro, por algum motivo, o router pede para você utilizar rotas nomeadas. Então, esse tipo de navegação, passando parâmetros, o router não aceita. Você precisa ir lá, dar um nome para essa rota e utilizar aqui o name ao invés do path. E é isso que a gente vai fazer agora. É rapidinho, ó. Vamos lá no index. E na rota detalhe cliente, nós vamos deixar aqui normal, path, component, não vai mudar nada. Só que eu vou colocar no meio, só para conseguir melhor a visualização, vou colocar o name, o nome dessa rota, que eu vou chamar de detalhe, só para simplificar. Aí vírgula aqui, o resto continua normal. Então vai ficar path, name e component. Então isso aqui é o chamado dar nome à rota, ou tornar a rota nomeada. Rota nomeada, desculpa. É a rota nomeada. Então dei um nome, um apelido, uma identificação para essa rota. Vou salvar aqui, vou voltar para o list client e aqui, ó, eu não preciso passar o path. Eu vou colocar o name. Qual que é a rota que você quer ir? Ah, quero ir para a rota que tem nome detalhe. Então, ao invés de path, eu vou mudar aqui, tá? De path para name e só colocar o nome que nós demos lá, que é detalhe. Beleza? É isso aqui que nós precisamos alterar. Vamos salvar e vamos voltar aqui para a nossa navegação. Cliente, vamos ver aqui, clicar em detalhes
E ó, objeto, agora veio para nós o cliente. Então agora o nosso passo é eu pegar essa informação que está vindo e exibir aqui. Essa página é só para a gente colocar os dados do cliente dispostos aqui na tela. Tá? Vai ser o mesmo dado daqui. Ó. Não temos mais informações além do nome, e-mail e CPF. A gente vai ter que pegar esses dados que estão vindo aqui, no parâmetro da rota, e só exibir isso aqui como um parágrafo, alguma coisa assim. Só exibir mesmo, só colocar esses textos. Como fazer isso então? Vamos agora para a página detalhe cliente. Aqui, ó, o que nós vamos fazer, por isso que nós criamos essa variável cliente, aqui, ó, client. Por quê? Quando a página for montada, eu vou fazer o this.client, que é esse cliente aqui, receber o parâmetro que está vindo da rota, que é o meu próprio cliente, né? Esse próprio cara aqui. Então, vou fazer this.client recebe this.$host.params. Ou seja, pega o parâmetro que está vindo para minha rota e coloca na variável client. E aí eu consigo utilizar esse this client, esse objeto client, para exibir os textos do cliente. Já vamos aproveitar e fazer isso. Ó. Eu vou colocar aqui na área do HTML um H3, tá? Um título de terceira ordem aqui seria. E vou interpolar o client.name, nome do cliente. Depois eu vou colocar dois parágrafos. O primeiro parágrafo é o CPF e o segundo é o e-mail. Ou vice-versa, a ordem não vai importar tanto aqui. Então esse aqui vai exibir, vai fazer o print do cliente, CPF. E outro, vou até copiar aqui, client.email. Então, ó, salvando aqui nosso detalhe de cliente, vamos lá, exibição, vou clicar em detalhes, beleza, é isso que está acontecendo. Fiz a navegação, passei o parâmetro, peguei isso, coloquei no data, que eu tenho que colocar no data para conseguir usar no HTML. Então, eu só peguei e transferi para o data lá, que é o this.client, e aí eu consegui utilizar no HTML. E a aula de hoje, esse era o objetivo, tá? Vimos aí o ViewRouter, conceito de SPA, aplicamos isso e vamos utilizar isso daqui para frente, tá? Vimos essa navegação programaticamente e como passar parâmetros entre páginas utilizando o ViewRouter. Beleza?